Quem procura um PC para jogar e não quer montar sua máquina do zero, já deve ter visto uma quantidade enorme de opções, com preços que vão do baratinho até o incrivelmente caro. E aí bate a dúvida, por onde eu começo? Nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender a diferença de um PC gamer e o que levar em conta na hora de escolher um modelo. Bora lá? O fato é que desde que a indústria percebeu a ascensão do mercado gamer, muitos fabricantes querem pegar a carona nesse movimento e vender produtos comuns, colocando uma cara gamer nos seus produtos. E como eles fazem isso? Colocando LED em tudo que dá. Põe no gabinete, nos componentes, em tudo. Mas um PC com iluminação LED não é necessariamente um PC gamer. Equipamento gamer mesmo é aquele com capacidade para rodar jogos, especialmente os mais pesados. E quem vai definir isso é a qualidade dos componentes da sua máquina. Desculpa falar isso agora, mas LED é decorativo e não dá mais FPS. O que define se um PC é gamer ou não é a capacidade dele de rodar com fluidez jogos e programas pesados, como edição de vídeo ou renderização de efeitos 3D. E esses profissionais procuram muitos PCs gamer para suprir as suas necessidades. Um bom ponto para medir a qualidade de um PC gamer é pela taxa de quadros. O ideal é que processador e placas de vídeo, ou CPU e GPU, consigam manter um game rodando a no mínimo 30 quadros por segundo, que é o aceitável para um jogo casual. Menos que isso já vai causar algum desconforto na sua gameplay. Mas para quem não quer apenas rodar os títulos, mas jogar de forma competitiva, esse número precisa ser bem maior, na casa dos 100 quadros por segundo em média. Quanto mais fluido o jogo, maior é a sua capacidade de reação ao que acontece na tela. É aquela diferença entre ver o inimigo conseguir dar o tiro e não tomar, sabe? Bom, com esse racional feito, a gente passa pela escolha dos componentes. O primeiro ponto é conseguir um equilíbrio entre eles. Para chegar nisso, o ideal é definir um orçamento, até para saber melhor como escolher esses componentes. Por exemplo, não adianta escolher o melhor processador se a placa de vídeo não for a mais adequada para ele. Aí a gente volta para o ponto inicial desse vídeo, que é a taxa de quadros. CPU e GPU precisam estar em harmonia. O primeiro passo, então, é definir o processador, que normalmente tem opções de entrada, intermediária e top de linha. Hoje, modelos intermediários são capazes de rodar games com alguma tranquilidade em resoluções menores, mas mantendo a fluidez acima ou próximo dos 30 quadros por segundo. Existem processadores que já contam com placa de vídeo integrada e que oferecem desempenho até que suficiente para que você não precise de uma GPU dedicada. Mas para saber se sua CPU tem placa integrada é simples. No caso das AMD, se o número do modelo tiver a letra G, ele já conta com GPU. Para os modelos Intel, se tiver a letra F no final, significa que você precisa de uma placa dedicada. Depois do processador, é hora de olhar para a placa-mãe. Primeiro, para checar a compatibilidade. Segundo, para entender se ela atende às suas necessidades, seja de portas USB ou slots de memória e armazenamento. No caso da memória RAM, vale o mesmo raciocínio. Pesquise a compatibilidade com a sua placa-mãe. Os sites das fabricantes já mostram esses dados e facilitam a vida de quem não tem tanta experiência assim. E você já imagina que para a placa de vídeo é bom já destinar uma boa parte do seu orçamento, porque é ela que vai garantir a sua gameplay. Normalmente, elas contam com memória RAM dedicada para elas, que aliviam o peso da CPU para lidar com a renderização de imagens dos jogos. Depois disso, você passa a pesquisar os demais acessórios do seu computador, como a fonte de alimentação, o sistema de ventilação, o SSD e o gabinete. E nesse último componente, vale prestar atenção no tamanho dele em comparação com a placa de mãe e a placa de vídeo. E aí, ficou alguma dúvida? Me conta aqui pra gente continuar essa conversa. Meu nome é Dante Batista e eu fico por aqui. Espero você nos próximos conteúdos de Game On. Um grande abraço!